Olá, que a paz do Divino Amigo Jesus, amigo presente em todos os momentos, esteja conosco, nos iluminando, nos auxiliando, permitindo que nós possamos ter intuição bacana, boa, tranquila, simples, para dar continuidade ao estudo do livro Consolador, né? Nós estamos hoje, vamos trazer hoje a última parte, o último capítulo da parte científica do livro, né? Que é um livro que fala de ciências, filosofia e religião. Então hoje nós vamos iniciar essa última parte, que são as ciências aplicadas. Lembrando a todos aqueles que gostarem, deem seu like, curta. Aqueles que não se inscreveram no canal ainda, se inscrevam, né? E se tiverem dúvidas, perguntem. Perguntem que nós teremos alegria e muita boa vontade para responder dentro do nosso conhecimento. Então nós vamos iniciar hoje a última parte da parte científica desse livro, repetindo que fala de ciências, de filosofia e de religião. E a última parte começa com a pergunta 90, né? Ciências aplicadas, e a pergunta número 90, que é a seguinte: as ciências aplicadas, como a agricultura, a engenharia, a medicina, a educação e a economia, representam o campo de esforço dos espíritos encarnados para a amplificação dos conhecimentos do homem em benefício material da humanidade? Resposta: as ciências aplicadas são as forças que se mobilizam para as comodidades da civilização. Todavia, apesar de suas características materiais, é dentro de seus quadros que se organizam os esforços abençoados do espírito em provas de regeneração ou de missões ou em missões purificadoras, na sua marcha ascensional para o perfeito. Entrosando-se com as atividades complementares das demais expressões científicas do planeta, todas se harmonizam nas lutas do homem como recursos terrenos para o desiderato das finalidades divinas. Essas ciências são mais materiais, né? Estão ensinando o corpo, mas o corpo é organizado e é mantido pelo espírito que somos. Então essas ciências aplicadas são forças que mobilizam a civilização, mas apesar das características materiais dela, é dentro desses quadros que o ser humano se evolui para a sua perfeição, né? Pergunta 91. No quadro das ciências, as inspirações do plano superior são destinadas a determinados estudiosos ou lançadas de maneira geral para todos os cientistas? Ele está perguntando assim: já tem determinados estudiosos capacitados ou que vieram encarnados para receber determinadas informações que vêm de lá, ou se essas informações são passadas de modo geral e os cientistas da Terra vão pegando elas? A resposta: nos departamentos da atividade científica existe às vezes esse ou aquele missionário com tarefa especializada e conferida tão somente ao seu esforço. Nós podemos lembrar de Albert Einstein, de Louis Pasteur, né? Algumas pessoas nesse sentido. Em se tratando, porém, de ideias e aparelhos novos nos movimentos evolutivos, as inspirações do plano espiritual são distribuídas em todas as correntes do pensamento humano, percebendo-as, contudo, somente aqueles que se encontram sintonizados com suas vibrações. Então, determinados espíritos vêm para a Terra, assim, com o intuito de, vamos dizer assim, entre aspas, né, inventar aquela coisa, ou descobrir aquela vacina, ou descobrir aquela teoria que vai se concretizar e nos ajudar na nossa evolução. Mas, nas invenções de forma geral, as ideias são lançadas. E aqueles que têm ouvidos de ouvir, né, aqueles que estão sintonizados com essas vibrações, podem perceber em qualquer lugar do mundo. Pergunta 92. Então vamos só repetir o que nós estamos falando, né? Agricultura, engenharia, medicina, educação e economia. Pergunta 92. O agricultor, aplicando os conhecimentos da ciência para a melhoria do seu meio ambiente e elevação do nível social em que se encontra, cumpre também uma missão espiritual? Olha que pergunta interessante. A gente sabe que tem alimentos geneticamente modificados, alimentos que são mais resistentes às pragas, né? E esse agricultor, aplicando os conhecimentos da ciência para melhorar seu meio ambiente e elevação do nível social em que se encontra, cumpre também uma missão espiritual? Resposta: o homem recebeu igualmente uma grande tarefa junto ao solo do globo, fonte de manutenção de sua existência, cumprindo-lhe o bom serviço de cultivar
e aperfeiçoar o trato da terra, sob a sua ordenação transitória, porquanto é na oficina do planeta que ele se prepara de modo geral para o seu futuro infinito, cheio de beleza e de realizações definitivas no plano eterno. Ou seja, o agricultor também recebe, ele cumpre também essa missão espiritual, como todos os tarefeiros e trabalhadores do planeta. 93. O engenheiro, na movimentação dos patrimônios materiais do planeta, alargando as possibilidades de comunicação entre os povos, é amparado pelas forças espirituais? Um engenheiro é amparado pelas forças espirituais no seu trabalho? Resposta: as fontes de proteção do plano invisível amparam todos os esforços generosos e sinceros que objetivam não só o aperfeiçoamento da escola planetária, como também o de seus filhos. Assim, temos de reconhecer no engenheiro abnegado um obreiro do progresso e da fraternidade. Essa é a razão pela qual as grandes obras da engenharia e sua feição beneficiária, apesar de materiais, possuem elevada significação pela extensão de sua utilidade ao espírito coletivo. Até no Teorema de Pitágoras, né? Todas essas pessoas que descobriram fórmulas matemáticas são usadas ad eterno, que auxiliam na construção, né? Então, as grandes obras da engenharia e sua feição beneficiária, apesar de materiais, possuem elevada significação pela extensão de sua utilidade no espírito coletivo. Número 94. Como é considerada nos planos espirituais a medicina terrena? Então, saímos da engenharia e vamos para a medicina agora, né? Como que a medicina terrena é considerada lá no plano espiritual? A medicina humana, compreendida e aplicada dentro de suas finalidades superiores, constitui uma nobre missão espiritual. O médico honesto e sincero, amigo da verdade e dedicado ao bem, é um apóstolo da providência divina, da qual recebe a precisa assistência e inspiração, sejam quais forem os princípios religiosos por ele esposados na vida. A medicina é uma das mais nobres ciências que existem. A medicina nos ajuda a cuidar do corpo e nos educa para aprendermos a cuidar do espírito. E esse médico honesto e sincero, que é amigo da verdade e dedicado ao bem, é um apóstolo da providência divina, com toda certeza. Pergunta 95. Em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Para o homem, olha que resposta extraordinária. Para o homem da terra, saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Mas para o plano espiritual, né, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e das deficiências transitórias da alma. Ele perguntou como que o plano espiritual, perguntaram para o Emmanuel, considera a saúde. Ele fala que lá considera a saúde é a harmonia perfeita da alma. E para atingir essa saúde que é a verdadeira, muitas vezes precisamos das moléstias e das deficiências transitórias na Terra, porque essas moléstias que o corpo apresenta são nada mais, nada menos que o resgate daquilo que nós fizemos de errado no passado. Então, muita arrogância, muita prepotência nos faz vir necessitados de todo o auxílio, dependente de remédios, de medicina, de tudo, de leis, para ajudar a gente a quebrar essa arrogância. E aí vem por doenças. Pergunta 96. Toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais? Resposta. As chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. Ou seja, o corpo somatiza o que nós temos na alma. Um mata-borrão, traz para fora aquilo que a gente tem para a gente aprender a viver e pagar e resgatar e limpar o que devemos. E é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. Olha que interessante, a doença vem das nossas atitudes, mas na própria alma que somos nós espíritos, né? O remédio está nela também. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Que interessante, os remédios da terra atuam no efeito. Você está com uma dor, você toma um remédio, suprime no cérebro aquela emissão daquela energia que provoca a dor. Mas o que provoca a dor?
O que provoca as nossas dificuldades? São nossas atitudes. Então a medicação da terra atua no efeito, mas a causa somos nós, a nossa atitude. Então, para sararmos de definitivo, depende só de nós. Podeis objetar, né, ou podeis que as injeções e os comprimidos suprimem a dor. Todavia, o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo. Indagareis aflitos quantas moléstias incuráveis pelas ciências da terra. E eu vos direi que a reencarnação em si mesmo, nas circunstâncias do mundo envelhecido nos abusos, já representa uma estação de tratamento e de cura, e que há enfermidades da alma tão persistentes que podem reclamar várias estações sucessivas com a mesma intensidade nos processos regeneradores. Ou seja, a medicina é bacana, é linda, ela trata a dor da doença, faz a gente mudar, mas o verdadeiro remédio vem da nossa reforma íntima, da nossa mudança de hábitos e de atitudes. Jesus curava, ele não curava, ele não tomava para si a cura, ele ajudava as pessoas a se curarem e falava: vá e não tornes a pecar, para que não te suceda coisa pior. Interessante, não é? Pergunta 97. Se as enfermidades são de origem espiritual, é justa a aplicação dos medicamentos humanos, né? Como a cirurgia, etc.? O homem deve mobilizar todos os recursos ao seu alcance em favor do seu equilíbrio orgânico. Por muito tempo ainda, a humanidade não poderá prescindir da contribuição do clínico, do cirurgião e do farmacêutico, missionários do bem coletivo. O homem tratará da saúde do corpo até que aprenda a preservá-lo e defendê-lo, conservando a preciosa saúde de sua alma. Acima de tudo, temos de reconhecer que os serviços de defesa das energias orgânicas nos processos humanos, como atualmente se verificam, asseguram a estabilidade de uma grande oficina de esforços santificadores do mundo. Quando, porém, o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos da terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos, e essa grande oficina achar-se-á elevada a santuário de forças e possibilidades espirituais junto das almas. Enquanto nós nos considerarmos ainda tão materialista como nós consideramos, quanto nos confundimos com o corpo, a medicina da terra, a farmacêutica, a cirurgia, tem uma função importante para nos ajudar a melhorar. Até que um dia nós não vamos precisar mais disso. Aí esses farmacêuticos, médicos, cientistas, cirurgiões estarão alçados a cirurgiões psíquicos, a farmacêuticos psíquicos, que vão ajudar a continuar a evolução da alma e do espírito que somos. Interessantes observações do Emmanuel, né? Que a gente consiga, então, se nós entendermos isso e aceitarmos, que a gente consiga fazer a nossa mudança. Cada dia que passa a gente precisar menos dos remédios da terra e usarmos mais a medicação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ficar por aqui hoje e retornamos depois com a continuidade. Um grande abraço, um abraço fraterno, obrigado pela audiência, pela paciência e fiquem com Deus.